Olá, criativos! Meu nome é André e bem-vindos à Fantástica Fábrica Criativa. Eu quero começar esse nosso vídeo de hoje te mostrando uma história e eu te desafio a não sentir vontade de se mexer, de sair correndo, de fazer um exercício depois de assistir o que eu vou te mostrar. Hello, workers. Another long day at the office. Boss being a meanie. Too bad. Shut up. Listen, I've got some important news. It turns out that I'm not the deadliest thing in the office. This is. It's a killer. Science has shown it can be bad for your mental health. But I don't see you running away from it. No, your boss has you locked to it for 8, 9, 10 hours a day. Look at you, trading your own mental health for free fruit and a wellness Wednesday? Banana, anyone? The fruit. Wake up, geniuses! I'm giving you the truth. It's a trap. You need to get away from your desk. Run, jump, roller skate. Whatever, I don't care. Just move for your mind. Eu sei que você deve se perguntar várias vezes de onde eles tiraram essa ideia para criar uma história como essa. Como eles conseguem ser criativos na hora de inventar essa narrativa. Eu quero que você entenda que isso não vem do nada. Toda boa construção de narrativa nasce antes de um bom planejamento. E é por isso que hoje eu vou fazer com você uma análise passo a passo para que você entenda como usar essa mesma estratégia na sua comunicação. Pode ser na rede social, em uma apresentação, enfim, para você conseguir promover as suas ideias. Eu sou André Broto, CEO da Fantástica Fábrica Criativa e especialista em treinamento e desenvolvimento de pessoas há mais de 16 anos. E essa é a mesma estratégia que eu utilizo aqui dentro da minha empresa. Quando eu preciso criar um conteúdo para rede social, quando eu preciso fazer uma apresentação de um projeto, de um produto, de um serviço e eu quero fechar um contrato com uma empresa específica. Então, muitas vezes, antes da gente ter a ânsia de eu quero ser criativo, eu quero criar uma narrativa para explicar um conceito mais técnico, eu quero criar uma narrativa para criar essa postagem, primeiro a gente tem que entender muito bem o que tem por trás dessa tarefa. Isso sempre começa com um bom planejamento, onde você vai analisar 4 pilares. E o primeiro pilar que você analisa é entender qual é o teu objetivo com essa comunicação. Pode ser uma postagem, pode ser e-mail, pode ser o que for. Eu preciso entender qual que é o meu objetivo do negócio e qual é o objetivo que eu tenho criando essa narrativa. O segundo pilar que você precisa ter em mente é o que você quer promover. É uma ideia? É um projeto? Eu quero promover a minha marca como um todo? Quero me promover como profissional? Ou talvez é um serviço específico que eu quero promover? O terceiro pilar é com quem eu falo. Como essas pessoas são? O que elas têm de problema? O que elas querem melhorar no dia a dia? Eu vou usar todas essas ideias, esses sentimentos do meu público-alvo como uma ferramenta para eu aplicar ideias dentro dessa minha história, dessa minha narrativa. E o quarto ponto são o que eu chamo de elementos da história que vão gerar conexão com o teu público-alvo. Isso quer dizer que as pessoas elas devem confiar em você, elas devem acreditar na sua visão de mundo. E esses elementos da história que criam conexão, eles também geram diferenciação na sua visão técnica, naquele produto, serviço que muitas vezes não se diferencia no mercado, que é igual ao de todo mundo. E esses elementos que toda a história tem que ter, eles são compostos de 3 coisas. Primeiro, é o líder desse movimento, o líder dessa história. O segundo elemento é uma causa que você defende, algo que você acredita em relação àquilo que você promove. E o terceiro elemento é que toda boa história, toda boa narrativa tem que ter um inimigo. E o inimigo é aquilo que impede a pessoa, impede o seu cliente e o teu público-alvo de chegar nessa causa, aquilo que você quer combater. E o que eu quero fazer com você nesse momento é uma análise dessa história que a ASICS contou. E como tem todo esse planejamento por trás,
antes deles criarem essa narrativa. E eu quero começar fazendo uma análise desses 3 elementos da história para depois a gente ir para aqueles 4 grandes pilares. Então, dentro dessa história, vamos lembrar que a gente tem que ter um líder, a gente precisa de uma causa que você defende nessa narrativa que foi criada, e a gente precisa de um inimigo. E quando a gente olha para a história, claro que, olhando para o mercado, a líder desse movimento é a ASICS. Mas a ASICS é uma empresa, e muitas vezes para essa narrativa a gente precisa personalizar, a gente precisa tangibilizar a empresa na cara de uma pessoa. Aqui, por exemplo, na Fantástica Fábrica Criativa, a Fantástica Fábrica Criativa é uma empresa. Isso quer dizer o quê? Que não é o André que está atendendo o cliente, não é o André, às vezes, que vai dar treinamento em uma empresa, é a marca que atua com os clientes. Mas quem representa essa marca? Quem é o líder do movimento? Nesse caso aqui, sou eu. E a ASICS, para essa história, ela criou um personagem. Ela criou a marca ASICS na figura desse senhor aqui. E é legal porque você começa a ver que esse senhor ele passa a ideia de experiência, de alguém sábio. É isso que eles querem mostrar nessa história que foi contada. E a vantagem de colocar a marca na cara de uma pessoa é que é muito mais fácil de gerar conexão e você ter confiança com alguém do que simplesmente com uma entidade, com a marca ASICS. O segundo elemento da história é a gente entender que toda boa história, toda boa narrativa tem um inimigo, algo que você quer combater. Só que quando a gente se lembra de um filme, muitas vezes o inimigo está na figura de uma pessoa. Você tem o Darth Vader, você tem aquele grande vilão. Mas nesse caso aqui, o inimigo não é uma pessoa necessariamente. A gente começa a olhar que o inimigo, nesse caso, ele fala, é a mesa. Eles até dizem na história, você precisa se afastar da sua mesa. Mas se a gente olha de forma mais profunda, não é a mesa em si, mas sim o que essa mesa representa. Assim como o senhor é uma analogia para a marca ASICS, ele representa a marca ASICS, a mesa representa algo mais complexo, que é o sedentarismo. A nova forma das pessoas trabalharem hoje, elas ficam em casa, elas não se mexem, e o que isso causa de mal para elas. Então, a mesa ela representa algo mais complexo, não é só uma mesa, você não vai lá e vai quebrar a mesa da sua casa. A mesa representa o estilo de vida errado que a gente vive hoje. E aí a gente vai para o terceiro elemento da história, que, nesse caso, qual é a causa que eles estão defendendo nesse momento? E a ASICS, ela defende uma causa muito clara, que é se mexer. Ele não importa o esporte, ele não se importa com isso. Corra, pule, ande de tênis, só se mexa. Ou seja, eles não defendem o esporte de alta performance ou, saia a correr. Eles só defendem que você se mexa. A causa deles é combater o sedentarismo. E combater o sedentarismo pelo quê? Combater o sedentarismo não para você ficar mais bonito, para você ficar sarado, é pela saúde mental. Essa é a causa deles. E eles até reforçam essa mensagem no final. A sua mesa é perigosa para a sua saúde mental. O inimigo é o sedentarismo que prejudica a sua saúde mental. E a causa deles é o quê? Dá uma pausa da tua mesa e movimenta a sua mente. Tanto que o slogan, se você olha, da ASICS, e até mesmo o acrônimo ASICS, significa que, até traduzindo, que mente sã e o corpo são. Então eles sempre acreditam que a mente está conectada com o corpo, e um corpo que está bem cuidado também significa uma mente bem cuidada. Eles representam isso nessa narrativa, nessa história. Esses foram os 3 elementos da história, da narrativa que eles criaram. Mas em relação a todo o planejamento, claro que é difícil a gente entrar na cabeça aí dos executivos da ASICS, mas a gente consegue ter uma ideia em relação ao contexto em que ele foi aplicado. Então, quando a gente olha para toda essa estratégia, qual que foi o grande objetivo da marca? Claro que quando a gente fala de grandes marcas e um vídeo, uma história como essa, tem muita questão de posicionamento. Mas é a mesma coisa que você, quando você vai criar talvez uma postagem numa rede social, você também quer se posicionar em relação a algo. E nesse caso, a ASICS, ela quer se posicionar com essa ideia. A ideia de ser uma marca que está preocupada não com só você estar bonito ou estar forte, não, com a sua saúde mental. Eles querem fazer com que você se mova, eles acreditam que isso é benéfico para você. Quando a gente olha para o elemento do que eles querem promover, nesse caso você percebe que eles não querem promover
um tênis específico, um tênis que serve para jogar vôlei, ou um tênis que serve para, sei lá, jogar futebol ou corrida. O que eles querem promover nesse caso é a marca, porque a ideia é que as pessoas se conectem com a marca da ASICS, se conectem com a ideia do movimento. E aí que é interessante em relação ao terceiro elemento do público-alvo. Claro que a ASICS ela tem produtos específicos para falar com tipos de atletas específicos, sejam atletas profissionais, atletas amadores, pessoas que não se exercitam de forma alguma. Então, só vai ter lá para a corrida tênis que tem o pessoal profissional que usa. Mas, claramente, nessa narrativa, eles querem se conectar com as pessoas que nem atletas amadores são. São pessoas que estão ali paradas, que elas precisam dar o primeiro passo. E olha que inteligente, dar o primeiro passo, sair do sedentarismo, tá muito parado, é uma coisa difícil. É difícil a gente começar esse movimento. E muitas vezes a gente precisa de um incentivo e de um parceiro. Quem vai estar ali do meu lado? Então entende uma coisa, quando essas pessoas decidirem se mover, elas vão olhar, puxa, mas eu não tenho tênis ali para sair correr, eu não tenho tênis para fazer isso. Onde que eu vou buscar? Talvez a ASICS seja uma boa ideia. Por quê? Porque eles já se conectam com a marca, se conectam com a ideia, se conectam com essa forma com que eles se comunicaram. E a sacada é você usar essa mesma estratégia antes de criar a tua comunicação, antes de criar a tua narrativa. Vai escrever um e-mail para o seu cliente que você quer promover algo? Pensa nesses elementos. Não precisa ser uma história lúdica nem nada, pode ser a história do seu produto, pode ser a metodologia, contando como você vai aplicar essa metodologia. Você pode usar essa história, por exemplo, numa apresentação, no início dela, para depois falar do teu produto de forma mais técnica. Pode ser uma postagem em rede social quando você quer falar sobre você. Tudo isso deve ser estratégico, porque são essas conexões, essas empatias que são geradas com a comunicação estratégica que no fim do dia vão fazer esse seu cliente querer comprar algo de você. Vão fazer alguém querer fechar contrato com a sua empresa. Vão fazer algo que você quer promover no lugar onde você trabalha ser aprovado. E são estratégias de comunicação como essa que eu ensino dentro do meu programa de desenvolvimento, o Visão Criativa. O Visão Criativa é um portal de capacitação profissional que ajudam você a desenvolver habilidades que estão em alta no mercado de trabalho. Habilidades de criatividade, inovação e comunicação. Dentro do portal do Visão Criativa, você vai trabalhar 5 áreas diferentes de estudo. Você vai ter treinamentos para desenvolver sua capacidade de pensamento analítico, te ajudando a tomar decisões melhores com o seu tempo e o seu dinheiro. Você vai desenvolver sua capacidade de comunicação visual e de narrativa de storytelling. Você vai aprender técnicas que envolvem estratégia de aprendizado e de gestão de conhecimento. Lá você também vai aprender como você consegue engajar mais as pessoas, criando experiências que geram motivação no dia a dia, tanto para colaboradores como para os seus clientes. E você vai ter treinamentos para desenvolver sua capacidade de criatividade e inovação no trabalho. São mais de 250 aulas e 73 horas de conteúdo que desenvolvem você e promovem seu crescimento profissional. Para você se inscrever hoje com um desconto promocional de lançamento desse nosso novo produto, é só você clicar no link que está aqui na descrição do vídeo. Se você gostou da aula de hoje, não esquece de deixar aqui seu like, de assinar o canal para saber sempre que tem conteúdo novo na FF Criativa. E como sempre, obrigado por assistir.